Essa gravação tem a finalidade de mostrar o resultado da lavagem cerebral do nosso povo, vítima de mais de meio século de propaganda mentirosa e deformações a respeito dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Com apenas um lado, o vencedor, falando e opinando durante mais de 50 anos, através de todos os meios de comunicação, o resultado não poderia ser muito diferente. Não é apenas o povo simples de rua que aparecerá nessa fita, dando suas opiniões, que foi vítima da mentira do século. A lavagem cerebral atingiu pessoas de todos os níveis sociais. Eu próprio, até o momento de visitar pela primeira vez os campos de concentração de Dachau, Auschwitz e Birkenau, apesar de naquele momento já não acreditar nos números de vítimas que eram indicados, achava que algo tinha acontecido. Achava que não poderia existir uma mentira com essa extensão mundial. Porém, era mentira. Fato que me levou a dar o subtítulo Nos Bastidores da Mentira do Século para o meu primeiro livro, Holocausto Judeu ou Alemão. Eu não estou sendo perseguido por motivos raciais, pois ele sabe muito bem que não sou racista. Nós, revisionistas, estamos sendo perseguidos, boicotados e até processados por revelarmos a verdade histórica, que contraria os interesses sionistas em todo o mundo. Eles que são os autores da mais macabra farsa de todos os tempos. No dia 10 de maio de 1933, em Berlim, 48 dias após o mundo judaico ter declarado de Londres a guerra mundial econômica judaica contra a Alemanha, alguns cabeças quentes berlinenses resolveram fazer uma fogueira de livros de autores judeus. Era um sinal de protesto. Por alto-falantes, pediram às pessoas para trazer e queimar essas obras. Temos fotografias desse acontecimento, com o qual não compactuamos. Há 64 anos, os sionistas exploram esse ato a seu favor como prova de intolerância e como ato de perseguição à liberdade de expressão. Examinando as fotos, pela dimensão reduzida da fogueira, apesar do condenável ato, parece ter sido principalmente uma coisa simbólica. Aqui, esquecendo que estou no Brasil e não em Israel, querem dar uma nazista cabeça quente, procedendo igualzinho. Por não gostarem das nossas revelações e pensamentos, pretendem incinerar nossas obras. Método realmente bem mais fácil do que contestá-las. Vamos voltar à gravação. O dia 20 de abril de 1989, há 8 anos atrás, assinalou o 100º aniversário de Hitler. Para surpresa geral, essa data foi lembrada e comemorada em inúmeras partes do globo terrestre. Um acontecimento de difícil compreensão para as pessoas acostumadas há mais de 50 anos de ver Hitler diariamente ser apresentado como uma pessoa má, um verdadeiro demônio. Em São Paulo, em plena Praça da Sé, em ato público, segundo alguns com 60 participantes e segundo outros com centenas, houve discursos e queimas de fogos de artifício. O sionismo, que não suporta contestações, e sendo o grande responsável pela má fama do Führer, reagiu imediatamente enviando o seu Ben Abraham a Brasília para fazer uma conhecida exposição sobre o suposto Holocausto Judeu em pleno Congresso Nacional. A TV Bandeirantes achou o momento interessante para fazer 2 programas em torno do assunto. O primeiro que vamos comentar é o Canal Livre, de Silvia Popovic, e o segundo seria de Ney Gonçalves Dias, hoje atuando na Record, mas que pelo calor deste primeiro programa acabou não sendo apresentado. Silvia Popovic, cujo conhecimento de história é bastante fraco, entrevistada 6 anos após,
informou que foi o mais desgastante de sua vida, pois estava diante de simpatizantes e inimigos do aniversariante. No começo do programa já foi definida a linha que seria seguida, já que foi orientada pelo sionismo, como fica comprovado no decorrer do mesmo, quando apresentarão cenas de fundo até com cadáveres, sempre sem nenhuma explicação a respeito para iludir a ingenuidade das pessoas. O palco foi tão bem montado que no final aparece um contratado cantor de forró cantando versinhos antinazistas. Eu considero ter sido o mais importante programa de televisão apresentado no Brasil sobre o assunto até hoje. Acho que é uma raridade. Eu entrarei nas cenas algumas vezes para esclarecimento de informações, pois fui citado algumas vezes. Vamos à gravação. Lista. Morte aos comunistas e sionistas. Viva Deus, viva o Brasil e viva Hitler. Eu jamais pronunciaria essas palavras, elas jamais sairiam da minha boca se não fosse para identificar um grito de guerra que foi usado por integrantes do movimento neonazista, essa última quinta-feira aqui em São Paulo, por ocasião da comemoração dos 100 anos do nascimento de Adolf Hitler. Com rojões, um pequeno grupo quis mostrar que eles acreditam e pensam da mesma maneira que Adolf Hitler, o ditador que praticou as maiores atrocidades deste século contra os judeus, contra negros, contra homossexuais, contra comunistas ou simples opositores do seu regime de governo. Um homem que foi responsável pela Segunda Guerra Mundial, onde morreram 40 milhões de pessoas, sem falar nos 6 milhões de judeus que desapareceram da maneira mais trágica, que já mais se ouviu falar em toda a história também, em câmaras de gás e também em fornos. Os 100 anos de nascimento de Hitler também foi comemorado na Europa para o arrepio de muita gente, por incrível que pareça. Será que existe chance do fascismo renascer? Por que será que existem simpatizantes desse movimento aqui no Brasil? Teria alguma razão específica para o fascismo renascer aqui no Brasil e na América Latina? De que maneira esses movimentos podem ameaçar a liberdade e a democracia, conquistas tão difíceis da humanidade e que as pessoas ainda continuam tentando chegar lá? Será que tudo isso não passa de um barulho de minoria? Muita gente acha que a gente nem deveria fazer um programa sobre esse assunto. Eu recebi vários telefonemas de várias partes, justamente considerando isso. Mas será que vale a pena se discutir um movimento que, na verdade, é tão insignificante? Nós, como jornalistas e pessoas ligadas em tudo que se passa, acreditamos que sim, mesmo porque nós achamos que essa é a melhor maneira de se entender e, eventualmente, se combater qualquer tipo de movimento que possa levar, mais uma vez, a uma vergonha para a história da humanidade. Nós trouxemos as partes envolvidas nesse Canal Livre de hoje, que vai discutir esse movimento neofascista no Brasil e no mundo. E, então, eu quero começar apresentando um dirigente de um partido que se chama Partido Nacional Socialista Brasileiro. O nome engana. O nome desse partido, porque a gente ouvindo assim, a gente acha que é um partido que tem preocupações socializantes. Na verdade, ele pode até ter, mas tem outras preocupações que chamam mais atenção e já nós vamos conhecer quais são estas questões. Eu posso adiantar, uma delas é que o ser humano tem que aperfeiçoar a raça e também tem de evitar que a humanidade produza filhos doentes, né? A pessoa que é o dirigente desse Partido Nacional se chama Armando Zanini Júnior, está aqui com a gente. Ele se identifica com o nazismo alemão e participou da comemoração dos 100 anos do nascimento de Adolf Hitler. Eu queria que a câmera abrisse um pouquinho e mostrasse a insígnia, então, que, de certa maneira, identifica, de certa maneira não, totalmente, né, identifica o movimento nazista. Ele está com essa faixa no braço, assim como outro participante aqui também. Logo depois nós temos ao lado dele o presidente de um outro grupo que se chama Ação Integralista Brasileira e também do Parnaso, eu estava escrito errado aqui, Parnaso, que é o Movimento Participativo Nacionalista Social. O nome dele é Anésio Lara. O Anésio também comemorou na semana passada o nascimento de Hitler. Ele se diz anticomunista, acha que a história foi manipulada e que nunca existiu forno e câmara de gás para matar judeus. Na verdade, ele acha que tudo isso que foi contado foi pura balela, que na verdade não houve essa matança toda dos judeus. Ao lado do Anésio, então, nós temos o Careca, do subúrbio versão brasileira dos skinheads, que é esse grupo que tem na Europa,
o nome dele é Sérvulo Moreira Costa, ele é líder do Partido Nacionalista Socialista Brasileiro da região metropolitana de São Paulo. É um movimento nazi-fascista, ele continua também, ele se considera anticomunista, contra os sionistas e, de certa maneira, representa um grupo pequeno de gente, né? Porque esse é um movimento, ainda que também não teve muita adesão, especialmente a gente pode, se a gente for considerar pelo menos o que aconteceu aqui em São Paulo, tinha um grupo bastante reduzido de pessoas, apenas 60 militantes, e o Sérvulo participou desse movimento também. Aqui do meu outro lado nós temos um jornalista e vice-presidente da seção brasileira da Anistia Internacional, o Rodolfo Konder. O Rodolfo Konder considera o nazismo um capítulo negro da história e acha que os movimentos neonazistas não têm o menor espaço para crescer nos dias de hoje. Ao lado dele, nós temos o presidente do Congresso Judaico da América Latina, que é o Beno Milnitsky. Falei certo de novo, Beno? Não. O Beno acha que a volta dos grupos nazistas é uma coisa absolutamente inexplicável e irracional. Logo ao lado dele, nós temos um professor de História da Universidade de São Paulo, que é o Arnaldo Contier, que vai fazer uma análise histórica do nazismo, dos movimentos neonazistas, o que representou naquela época e o que representa hoje. A gente sabe que na Europa também muitos grupos estão pipocando em vários países e a gente precisa entender o que isso significa, se na verdade é só uma coisa à toa, se realmente existe um renascimento aí do fascismo. E por fim, então, o coordenador-geral da Associação Brasileira dos Sobreviventes Nazistas. Do nazismo. Desculpa, aqui também outro erro da nossa produção. Muito pelo contrário, o Ben é judeu e ele foi prisioneiro de um campo de concentração durante 5 anos e meio, sobreviveu felizmente a esse campo de concentração. Ele já escreveu mais de 10 livros, provavelmente alguns contando a sua experiência em Auschwitz, onde ele ficou. Vai poder falar dessa experiência e também da resistência que a Associação Brasileira dos Sobreviventes do Nazismo podem fazer frente a isso que está acontecendo aqui, que a gente está vendo que é um renascimento, organização dos grupos neofascistas. Muito bem, o jornalista William Vac já estará aqui na TV Cultura. Ele foi correspondente do Jornal do Brasil durante anos e anos na Alemanha e na Europa e tem uma experiência bastante grande, próxima a saber exatamente o que está acontecendo na Europa. Mas antes da gente abrir o debate aqui hoje, eu queria dar uma boa tarde especial para as nossas praças. Vamos começar falando boa tarde para a Marta Morosini. Boa tarde, Marta. Boa tarde, Silvia. Sempre que a gente fala século XX, imediatamente vem à cabeça a imagem de desenvolvimento, de maior abertura, maior inteligência. Mas se a gente pensar nos horrores e nas coisas, nos resultados do nazismo que aconteceram entre 1940 e 1945, primeira metade do século XX, a gente nem acredita que aconteceu há tão pouco tempo. Vamos saber o que as pessoas pensam, o que os brasileiros se lembram, o que o senhor sabe sobre o nazismo? Eu perdi parente nessa guerra. Eu tenho colegas mutilados dessa guerra. Eu tenho pavor a este nome. Eu estou nervoso porque causa pavor essa palavra nazismo. Nenhum brasileiro pode esquecer o terror que foi nazismo. Que me desculpe a colônia alemã radicada no Brasil. E o que o senhor acha de hoje em dia ainda ter pessoas que acreditam no nazismo, que pregam o nazismo? Os que vivem aqui no Brasil deviam esquecer essas coisas do Adolfo Hitler, porque esses que estavam reunidos aí não gostariam que despejassem uma bomba em cima deles, como os alemães começaram a despejar em Londres no começo da guerra. Muito obrigado. E o senhor, o que sabe sobre o nazismo? Eu estou de pleno acordo com ele. Esse pessoal que estão aí presente aí na mesa da Silvia, esse pessoal aí deve ser paranoicos, porque não sei como é que eles têm coragem de defender o nazismo, ver o que é que se passou com as raças, com as perseguições que Hitler fez e deixou. Até hoje existem sinais aí. Na França mesmo ainda tem muitas bombas instaladas que o exército não sabe nem desinstalar, que o Hitler deixou lá. E você, o que acha? O que sabe sobre o nazismo? O nazismo foi um governo onde eles queriam prevalecer só uma raça, né? E por isso eles perseguiram os judeus, os homossexuais, os negros. Eu sou totalmente contra o nazismo. E o que você acha de hoje em dia ainda ter gente que prega, acredita, sai vestidinho de preto com o símbolozinho do nazismo? Olha, isso aí é uma coisa que todo mundo tem o direito de pensar e achar o que deve. E se a gente pegar esse pessoal que hoje comemora a data dele e fizer a mesma coisa que eles fizeram, vai trabalhar com as mesmas armas que eles trabalharam. Isso aí cada um pensa do seu. Acho que não se deve combater a violência com a violência. Não, de maneira nenhuma. Agora eu sou totalmente contra o nazismo. Ok. A gente vai falar sobre isso lá no estúdio. Silvia. Pelo jeito, a opinião foi unânime lá no estúdio. Lá na rua vai ser difícil. Isso é na Praça Ramos. Vamos ouvir... Não, isso é São Paulo. Vamos ouvir a opinião dos cariocas?
Vamos ver como é que os cariocas recebem a notícia dessa organização de alguns grupos fascistas, no caso aqui em São Paulo, tem também no interior de São Paulo, Rio de Janeiro, em algumas partes do Brasil. Jorge Valente, boa tarde, é com você. Boa tarde, Silvia. Na semana passada, infelizmente, alguns grupos neonazistas também comemoraram o centenário do nascimento de Hitler. Esses grupos estão se articulando aqui no Rio de Janeiro e eu vou conversar aqui com o Heleno, que faz parte da Juventude Nacional Socialista Brasileira. O Heleno, por que você resolveu entrar para esse grupo? Eu fui militante do PDT, eu vejo que não tem solução nenhuma. Atualmente, o único partido que está me interessando é o Nacional Socialista. Agora, Heleno, uma coisa que parece uma contradição, assim, à primeira vista, que chega a saltar os olhos, é que o nazismo é um partido que defende a purificação da raça. Você é uma pessoa de raça negra. Você não teria lugar na sociedade germânica, na sociedade onde Hitler organizou o Terceiro Reich. Como é que você vê essa contradição? Pô, se o partido fosse realmente racista, não estava aqui defendendo ele, cara. Você não sabe que o nazismo foi responsável pela morte de 6 milhões de judeus? É história, rapaz, isso é boato. Isso aí, aos poucos eles estão se quebrando, cara. Tem muito livro aí na banca que estão caindo em contradição, pô. Eu vou conversar agora com o seu Aron Sherman, que é uma pessoa de origem judaica. Seu Aron, o que o senhor acha de ressurgimento de partidos de grupos neonazistas aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e de pessoas como o Heleno? O que o senhor acha disso? Eu acho que o Heleno não tem uma tese suficiente para falar. Porque, primeiro, me parece que ele fala sem ler e sem ver em profundidade as coisas. Ele realmente tinha que defender os judeus, porque os judeus é uma raça perseguida no mundo, porque minoria sempre foi perseguida em qualquer lugar do mundo, não é só judaica. Inclusive os de cor aqui no Brasil também são perseguidos, porque não são minoria, mas são perseguidos. E devia de haver realmente uma união de todos, não uma separação. Agora, como é que o senhor vê o fato dele ser uma pessoa de cor e mesmo assim ser simpatizante do nazismo? Falta algo nele. Algo de profundidade. Ele fala por falar. Ele não tem realmente um compêndio na mão para ler. Eu tive meus avós que foram cremados na Europa, na Polônia. Mariano, diante desses argumentos, você não fica sensibilizado do seu Aron dizendo que teve parentes que foram queimados na Europa? Ele fala, mas será que ele tem certeza, viu? Meu amigo, meus avós, meus tios, meus primos. Eu tive 10 tios, 9 tios e uma tia. Meu Deus do céu, você... Olha, o presidente do partido do qual ele pertence é um senhor letrado, mas é um completo idiota, porque não entende nada do que é realmente democracia. Democracia é o poder de todos. Vamos voltar para São Paulo, já deu para você ter uma ideia do clima aqui, hein, Silvia? Vamos lá. Bem, acho que a gente consegue ver que a polêmica vai ser grande no programa de hoje. Só um esclarecimento. Esse partido que o Heleno faz parte é o mesmo partido dirigido aqui pelo Zanini que está na mesa. Não tem nada a ver, só para esclarecer, com o Fernando Collor de Mello. Não tem nada a ver. Eu falei que esse nome era um nome meio dúbio. Tem dezenas de pessoas de cor no partido em todo o país. Posso até trazer uma mesa aqui, levar umas 100 pessoas só de cor aqui para defender a nossa posição. Vocês não são contra os negros? Não, de maneira nenhuma. Se fôssemos... não haveria negro no partido. Nosso partido surgiu na Batalha de Guararapes. A origem mais antiga quando surgiu a nacionalidade brasileira. Então, 3 líderes simbolizaram a origem da nossa raça. Henrique Dias Vidal de Negreiros e Felipe Camarão. Um representando os índios, né? O outro os brancos e o outro os negros. E dessa miscigenação, então, a nossa posição é a favor da raça brasileira, quer dizer, o povo brasileiro. Nós somos a vanguarda organizada da nacionalidade do povo brasileiro. Não somos um partido de uma raça, de nenhuma classe. Quer dizer que se o Hitler existisse ainda hoje, vocês seriam contrários a ele? Porque ele procurava justamente o aperfeiçoamento da raça humana, não da raça brasileira. Vocês então... Não, há muita distorção. Em primeiro lugar, quando o Hitler falava em raça ariana, não era alemão. A raça ariana, chamada raça indo-europeia, ela vem desde a Índia, pega o Irã, Iraque, gregos, italianos, ingleses, é toda a raça branca, primeiro. Quando ele fala raça ariana, não eram os alemães, era toda a chamada raça indo-europeia, em primeiro lugar. Em segundo lugar, para ter uma ideia, na própria guerra, teve 10 mil muçulmanos que lutaram pela causa da libertação do mundo. Teve a SS Índia, que fugiram da opressão da Índia, lutando pela independência de seu país e formaram as tropas da SS, e negros do Quênia fugiram para se alitar nas tropas do general Rommel, inclusive foram condecorados com essa cruz de ferro por ato de heroísmo, porque eles sabiam que a Alemanha ganhando a guerra, a Quênia seria independente, e jamais seria com os imperialistas continuando a dominar o mundo, os imperialistas europeus, conforme dominavam. Onésimo, o que vocês... Uma pergunta eu posso fazer, por gentileza? O senhor leu Mein Kampf? Li, perfeitamente. E o que o senhor leu sobre a raça ariana, sobre diferenças das raças, a raça superior?
etc. Tem lá um capítulo ou não existe capítulo? Ou se eu tirar esse capítulo do livro? O povo alemão estava descrente, não acreditava em nada. Então a pessoa faz um pouco de exagero para botar moral no povo. Nós aqui no Brasil, quando o Brasil foi campeão do mundo, todo mundo dizia, nós aqui somos bons de bola, gringo tem perna dura, não sabe jogar bola. Não seria de aprender na escola, seria também de origem racial, por ter nascido brasileiro. Então isso é um certo exagero, entendeu? Às vezes, para reerguer a moral do povo. Mas ele nunca pregou exterminação de negros, não matou negro nenhum na Alemanha, nem judeu nenhum. Não houve nenhuma matança, nem de negro, nem de judeu, nem de raça minoritária. Onde? Aqui no Brasil? Não, na Alemanha. Na Alemanha não houve? Não houve. Não houve. E neste caso, que não houve, por favor, eu quero agora uma palavra. Neste caso, que não houve matança, nem judeu, nem negro, o senhor acha que o presidente da Alemanha ocidental, Weizsäcker, Richard Weizsäcker, ele é mentiroso? É mentiroso. O atual governo alemão é um instrumento do sionismo mundial. Que, é uma vergonha. O Ministério da Educação, que está editando livros de história, que são estudados na Alemanha, eles são sionistas, são judeus. São sionistas, eles são sionistas, são judeus. Que envergonham a tradição da Alemanha. Envergonham a Alemanha. Envergonham a Alemanha. Deve levar comissão no dinheiro que mandam para Israel. O senhor acha que Helmut Kohl é também o judeu, amigo dos judeus, o quê? Que ele também fez uma declaração no 50º aniversário da Noite de Cristal, onde ele confirmou as atrocidades nazistas, pedindo desculpa em nome do povo alemão, que ele também é um mentiroso, ou ele tem menos direito a falar em nome do povo alemão que o senhor tem direito para falar? O povo alemão... Vamos examinar quem são esses dirigentes alemães citados e elogiados pelo Sr. Ben. Weizsäcker, o presidente, foi um dos mais submissos dirigentes que a Alemanha teve até hoje. Pior que ele somente o atual, seu Roman Herzog. A suspeita de que Weizsäcker ter participado no atentado a Hitler em 1944, pois na época ele era capitão do 9º Regimento de Granadeiros de Elite, do qual 19 oficiais, colegas seus, foram fuzilados por traição. No dia 8 de maio de 85, por ocasião dos festejos da derrota alemã. Sim, eles festejam a derrota alemã junto com os dirigentes das nações que venceram a Alemanha. Ele fez um discurso que faz inveja a qualquer traidor, fato que nos levou a denominá-lo, a partir daquele momento, de garoto propaganda do Holocausto judeu. Suas citações constam do meu livro SOS para a Alemanha. Quanto a Helmut Kohl, vou ler um resumo do que consta no boletim número 17, boletim EP, de abril de 97. Helmut Kohl é importante membro da loja Bnei Brit, nome hebreu que significa filhos da união, que somente aceita judeus. Os avós de Kohl, de nome Sara e Salomão Kohn, eram judeus da Galícia, Polônia, e vieram para Viena, onde eram conhecidos como ricos comerciantes. Estão enterrados na galeria do Portão 1 do Cemitério Central de Viena. Seus descendentes mudaram-se posteriormente para Ludwigshafen, no Reno, onde em abril de 1930 nasceu o filho Enoch Kohn, que como político passou a usar posteriormente o nome Helmut Kohl. Esses são os alemães do Sr. Ben que pedem desculpas. Após a derrota, os dirigentes da Alemanha, que chamamos de República Sionista de Bonn, perseguem e encarceram os próprios alemães que reagem às infâmias lançadas contra a sua pátria, e é o único país do mundo que ergue monumentos a traidores e desertores e festejam sua própria derrota em companhia de quem o venceu. Pobre Alemanha. O povo alemão é covarde. Até hoje. O povo alemão é covarde. Não tem coragem de servir, quem vai nas ruas da Alemanha protestar vai preso. Lá um terror, os aliados implantaram até hoje. Você acha o quê? Você acha que o povo alemão é também generoso? O povo alemão é um povo covarde. Por quê? Porque Hitler lutou por eles e deu a sua vida por eles, e eles até hoje não se levantaram, não têm coragem de se levantar para se declarar contra as mentiras que até hoje são contadas contra ele, contra Hitler e contra o povo alemão. Até hoje o alemão
ele é escorraçado por ser alemão. A lembrança de ser o alemão nazista é até hoje... Agora bem, você esteve no campo de concentração durante 5 anos, então acho que você tem o seu testemunho. Então vamos já chegar logo. Hoje é covarde, mas não era covarde na época de Hitler. Não, era covarde porque eles tinham um líder. Hoje eles não têm um líder. Não era covarde. Nunca mais tiveram um líder. Eles não eram covardes quando eles mandaram pessoas inocentes às câmaras de gás, que eu mesmo presenciei, que ele chama de mentiroso. Que eu mesmo presenciei, que ele chama de mentiroso. Que eu mesmo A citação do Sr. Bento foi repetida, pois será analisada posteriormente. E mesmo passei... Eu quero provas concretas. Concretas, tem provas concretas. O processo de Nuremberg não é prova concreta? Não, foi o lixamento. Não, é lixamento. Vergonha da O que o senhor chama de prova concreta? O lixamento de O que o senhor chama de prova concreta? Não houve nenhuma... Deixa eu perguntar para o historiador aqui, não existem provas de que houve uma chacina? Não, mas é que vamos abrir o debate para todo mundo. Vocês mostram fotos, na fase de documentos. São livros e documentos que o senhor tem aí. Vamos entrar, vamos abrir. Dá licença. Os documentos que foram publicados no processo de Nuremberg, que foram apresentados no processo de Nuremberg, os depoimentos de próprios carrascos nazistas que confirmaram o que foi feito, o que eles fizeram e foram condenados. E não é prova concreta, também são covardes. Posso falar? Só um minutinho, só quero perguntar para o historiador aqui presente se existe alguma dúvida de que houve a chacina e matança de 6 milhões de judeus. Existe essa dúvida, cientificamente falando, como historiador? Ou é simplesmente uma dúvida levantada aqui pelos fascistas e nazistas? Quer dizer, existe essa dúvida? Se existir, a gente entra a fundo nela. Eu posso deslocar um pouquinho o debate? Não, só quero que você me responda primeiro isso, senão não é justo com a questão levantada. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Só um minutinho, primeiramente. Poderia? Não poderia. Uma perguntinha rápida, uma resposta rápida. O senhor é comunista? Eu vou colocar sob o ponto de vista científico. Não, eu gostaria que o senhor me respondesse isso. Não no sentido partidário. Não, eu gostaria que o senhor me respondesse isso, só isso. Eu vou explicar para você, depois explico. Aqui não é um interrogatório, aqui não é inquisição. Aqui é um debate democrático. Eu acho que, aliás, o programa é excelente, que eu assisto desde o começo. Excepcional. Esse programa e da Paula Dipp são os 2 maiores programas da televisão brasileira. Nossa, muito obrigada. Bem, o que eu quero colocar é o seguinte. A minha visão do problema não é esse problema de judeu contra o povo alemão. Quer dizer, o nazismo, ele nasceu dos conflitos da própria sociedade, das próprias classes sociais que estão em conflito. Para facilitar, para se entender melhor, eu quero dizer, ele foi um regime que se fundamentou no capitalismo, ele foi uma forma de regime burguês. De um lado, o Estado liberal, do outro lado, a questão do regime nazista. Então, essa discussão em torno de personagens, que o Hitler foi uma pessoa, um psicopata, eu ouvi que não foi o seu programa, que ele não gostava que ele gostava de crianças de animais, e as pessoas que gostam de crianças e animais são pessoas perigosas do ponto de vista psicanalítico, né? Essa questão da sexualidade que se mistura na história, né? Eu acredito que o movimento nazista, no primeiro momento, ele foi um movimento de elite, como agora está acontecendo no Brasil. Foram pouquíssimas pessoas que se organizaram em 1920, na Alemanha. Se bem que agora não é um movimento de elite, quer dizer, as bases do partido do Zanin, por exemplo, são como se chama? De um grupo... São de seguranças de empresas privadas. Quer dizer, de um grupo que tinha uma ideologia, que tinha uma prática política coerente, né? E que se organizou no interior da sociedade. Agora, o grande problema, que eu posso colocar no nazismo, é que ele foi surgindo historicamente nos anos 20. E não é uma coisa que explode em 33, que aparece um louco e toma o poder. Não, aquilo foi muito lento. Os partidos políticos lutaram pelas vagas, né, no parlamento, nas eleições presidenciais, e aos poucos eles foram conquistando votos. Sim, e foi através dos votos que o nazismo chega ao poder. Mas o que ele tem a ver com o que está acontecendo hoje? Provas que você 2, perguntou? qual é a relação, quer dizer, é verdade ou é mentira que essa questão provas de verdade contra a matança dos judeus? Claro que existem documentos que comprovam isso. Quer dizer, não existe, nem se coloca em questão o fato de não ter acontecido a chacina, como está sendo colocado aqui. Em relação ao que ele falou que é um historicamente, movimento, primeiro lugar, o movimento depende da interpretação que você der para isso.
Veja bem, o senhor falou burguês. Foi o único movimento socialista do mundo e no mundo contemporâneo, o único movimento socialista é o nacionalsocialismo. E por ele ter sido socialista, ele ter começado a construir uma sociedade socialista na Alemanha, é que a burguesia internacional e principalmente o sionismo armou, organizou e decretou a Segunda Guerra. Eu fui militante do Partido Socialista Brasileiro, o senhor José Frejá, João Mangabeira, Bayard Poitier, que foi preso aí por guerrilha contra a Revolução, entendeu? Durante 6 anos, fui suplente de vereador do Partido Socialista Brasileiro, sempre fui da área socialista, e por ser socialista, e por ser o único movimento socialista no mundo contemporâneo, é que nós temos que render a homenagem ao nacional-socialismo. Não existe uma mistura? Não, ele fala em socialismo, ele está falando o mesmo socialista, que é o socialismo que os comunistas dizem, quer dizer, eu acho que isso que mistura tudo. O primeiro tema que eu acho que deveria ser colocado para exame nosso é o seguinte, quer dizer, nós devemos condenar todas as formas de totalitarismo, e o nazismo é uma forma de totalitarismo. Quer dizer, de repente você tem uma sociedade em que todo mundo deve pensar da mesma maneira, agir da mesma maneira, obedecer a uma liderança cegamente. E o ser humano se torna descartável. Esse é o fato. Num regime totalitário, o ser humano é descartável. Essa é a grande característica do totalitarismo. E no nazismo aconteceu isso. A prova do pudim, dizem os ingleses, está em comê-lo. E o nazismo na Alemanha foi a prova de que o totalitarismo só pode resultar num prejuízo imenso, não apenas para os alemães, mas para o mundo inteiro e para a história da humanidade, até porque prejudica a crença da gente na natureza humana. Veja bem, eu acho que hoje, se ressurge o movimento nazista, é em grande parte por causa da crise econômica, porque o nazismo procura se alimentar, como procurou se alimentar no passado, dos marginais, do lumpen, das pessoas desempregadas. Isso é mentira. Essa foi a massa de manobra dos nazistas na Alemanha. Essa foi a massa de manobra do nazismo na Alemanha. Não é verdade, Sérgio? E essa é a massa de manobra do movimento neonazista hoje. Partido nazista. Então, basta você estudar um pouco, basta você ler um pouco, que você vai ver. Tudo bem, exatamente porque eu li, porque eu estudo. Você certamente não leu nada, porque senão você não estaria dizendo essas besteiras. É verdade? Besteira é o que você está falando. Não, você disse que era mentira minha e não é mentira minha, coisa nenhuma. Eu não admito que você fale comigo nesse tom, entendeu, menino? Por que não? Porque você não está aqui para dizer que eu sou mentiroso. Eu estou falando. Tá certo? É mentira. Me respeite. Você está dizendo que só a gente do Lump, que é da Ralé, eu que é do estou dizendo que a massa de manobra do nazismo na Alemanha foram os desempregados, as pessoas marginalizadas, as pessoas que estavam infelizes com a crise grave, crise econômica que a população vivia naquela época. Isso aí. Então foi em cima dessa massa de manobra e usando a violência e a intimidação, que é uma forma como vocês agem. Vou falar sobre a violência na Alemanha. A violência e a intimidação é que quando falam em Segunda Guerra Mundial, não dizem os alemães que foram chacinados, os que foram mortos por atentados. Agora, acontece que hoje as forças da democracia, a consciência democrática no Brasil e no mundo, não pode mais permitir isso. E por isso eu estou falando com essa energia, para você perceber que não vem aqui me chamar de mentiroso, eu não sou intimidado por ninguém. Eu não sou intimidado por ninguém. Não adianta o senhor levantar a voz e gritar. Esse é o primeiro ponto. Posso falar só sobre o direito humano? Sim. Primeiro, na minha luta, o Hitler diz a personalidade do homem é insubstituível. Em seguida, em nenhuma ocasião da história do mundo, a personalidade humana, os valores humanos foram colocados num pedestal como na Alemanha. O homem foi tão respeitado, tão dignificado, porque aqui se escreve na Declaração de Direitos Humanos, se escreve na nossa Constituição e a criança. Mas como é que o senhor passa a dizer isso se as pessoas eram direitos que não existem? Se as pessoas eram queimadas do ser humano foram dados. Mas como é que o senhor dizer isso se as pessoas eram queimadas? É mentira, isso é uma mentira. Isso não é mentira, isso é um fundamento que já foi mais que desmoralizado. Isso é uma mentira vergonhosa. O homem foi tão uma mentira vergonhosa. Que as crianças que nem ainda sabiam falar. É uma mentira dos inimigos do socialismo. Dá licença. É uma mentira dos inimigos do socialismo que defendem as multinacionais. Já acabou. Tá bom. Eu sou aqui, lamento, porque o povo brasileiro repudia qualquer ato de violência. Eu não posso entender como brasileiros fazem parte deste movimento, falando em nome do povo alemão, quanto os alemães, líderes alemães, presidente e primeiro-ministro, repudia os atos cometidos durante a Segunda Guerra Mundial. E que alguém quer duvidar nisso, o que aconteceu, aqui tem NS Verbrechen vor Gericht.
Então, aqui tem uma coletânea dos ex-heróis. Dá licença. O governo alemão deveria dar liberdade de palavra aos alemães. Me deixa acabar. Não dão? Eles têm medo. Licença, me deixa. Não tem medo que eu vou falar. Ouve. Que você não me deixa acabar, você tem medo que eu vou falar. Tudo bem, pode falar. Aqui tem os trechos de depoimentos dos criminosos de guerra, ex-heróis que levaram as mulheres e crianças e velhos às câmaras de gás, e depois eles viraram covardes, admitindo e pedindo perdão por tudo isso que eles fizeram. Falado pelo Sr. Ben é de autoria do Sr. Adalbert Rückerle, dirigente da Central de Justiça do Estado para esclarecimento de crimes nacional-socialistas. É uma organização instituída abaixo de enorme pressão de interesses dos vencedores e sua função seria para o sistemático esclarecimento dos chamados crimes de força cometidos pelos nacional-socialistas, dos grupos especiais da SD, Serviço de Segurança, ou dentro dos campos de concentração, em ações de agressão e morte. O livro baseia-se em documentos obtidos em arquivos, cuja melhor denominação seria fábricas de falsificação, e de depoimentos obtidos sob pressão, torturas físicas e psicológicas para escapar da morte. Apenas como um exemplo para o citado livro não merecer confiança, informo que o autor confirma a existência de câmaras, plural, de gás em Treblinka, com 32 metros quadrados, que recebiam até 700 pessoas. O autor, no mínimo, teria que voltar às aulas de matemática para não escrever bobagens e ver como consegue colocar 21 pessoas num metro quadrado. Metro quadrado é o tamanho de uma cabine telefônica. Mas tem mais sobre Treblinka. Há pouco menos de um mês descobrimos o seguinte sobre esse campo de concentração, e consta do livro em alemão, Base da História Contemporânea. Lá cita que a senhora Ingrid Beckert, autora de importante obra sobre o mito de execuções em caminhões de gás, fez uma visita ao Museu Yad Vashem de Jerusalém, onde recebeu a seguinte informação de uma das especialistas israelenses após ser perguntada sobre detalhes de Treblinka. Pasmem, diz a especialista israelense: nós já sabemos há tempo que Treblinka não foi um campo de extermínio. Pesquisadores, geólogos e historiadores examinaram várias vezes cuidadosamente as instalações descritas pelas testemunhas, não encontrando nenhuma prova da existência de um campo de extermínio. A existência de tal campo, como descrito, teria obrigatoriamente ter deixado vestígios, fato que não aconteceu. Os únicos problemas de Treblinka são os depoimentos das testemunhas. Portanto, o livro recomendado por Sr. Ben não passa de uma piada. Então, desse renascimento, se é que existe realmente um renascimento do fascismo, através de uma coisa que foi despertada para todo mundo em função da comemoração dos 100 anos de Adolf Hitler, na última quinta-feira, e isso foi comemorado aqui em São Paulo e em algumas partes do mundo. E a gente também tem notado que existe mais de uma centena de grupos de extrema-direita, que são movimentos que se consideram, de certa maneira, muito comungam com as ideias de Adolf Hitler, e eu queria saber exatamente em que pontos é que vocês comungam com Hitler. Anésio, vamos Muito bem. Em primeiro lugar, Silvia, eu gostaria de esclarecer o seguinte. Eu nunca disse na minha vida, nem jamais diria, morte aos sionistas. Eu me considero um grande amigo dos sionistas e dos judeus. Acho que os judeus têm todo o direito de reunir-se em Israel. Acho que o Estado de Israel deve ser independente, livre e ser respeitado por todos e viver em paz, e que todos seus vizinhos deveriam viver em paz com ele, fraternalmente como irmãos. Não tenho nada absolutamente contra os judeus e não sou a favor da perseguição aos judeus durante a guerra e antes da guerra. Então, nesse ponto você discorda do Hitler? Nesse ponto e em vários outros eu discordo do Hitler. Agora, eu acho o seguinte: se há uma alegação ou uma acusação de que haveria havido
câmaras de gás em campos de concentração alemães, eu acho que deveria haver um tribunal internacional composto por juízes de países neutros durante a guerra, como a Suécia, a Suíça, a Espanha, Portugal, Chile, Irlanda, Colômbia, outros países que foram neutros durante a guerra. E que os peritos deveriam fazer uma perícia in loco, porque se o gás tivesse sido usado, os sinais estariam até hoje nos cadáveres. E nunca foi possível examinar esses cadáveres para saber se havia ou se há algum sinal de gás. O fato é que norte-americano fez recentemente um laudo, o Sr. Leuchter fez recentemente um laudo e foi aos campos de concentração de Auschwitz e outros na Alemanha, como Birkenau e Majdanek, e verificou o seguinte, que se tivesse havido gás nessas supostas câmaras de gás, teriam morrido todos os alemães e nazistas que estavam ali, teriam morrido todos os da SS, que tinham o hospital da SS em Auschwitz. Quer dizer que o senhor discorda da técnica, que o senhor discorda que a técnica de matança não foi o gás, mas foi outra coisa. O senhor acha que não houve matança nenhuma também? Não era possível, porque o gás, se tivesse sido usado naquele local, ele teria, primeiro, provocado a explosão dos crematórios que ficavam ao lado. Segundo, teriam matado todos os que estavam no hospital da SS, que era ali ao lado, porque não havia vedação nas portas, nas janelas, para o gás sair. Não havia uma chaminé que teria que ter no mínimo 13 metros de altura e que levaria cerca de, no mínimo, uma semana para poder purificar Essas o gás. fotografias e imagens todas que nós estamos mostrando revelam bem como é que era o clima na época, né? Como testemunha viva, eu posso responder aqui. Eu estou muito satisfeito das primeiras palavras que o senhor disse. Obrigado. Agora, das outras que o senhor disse que não existia, a minha mãe morreu na câmara de gás, escolhida por Mengele com dedão esquerda e direita. Eu estive em Auschwitz durante 5 anos e meio e eu... Excetuando o cinema, televisão e a mídia em geral, o Sr. Ben é o maior divulgador do Holocausto judeu no Brasil, pois escreveu mais de 10 obras a esse respeito, com a tiragem acima de 700 mil volumes. Usa a televisão e faz conferência até em colégios. Usado pelo sionismo para colaborar eficientemente na lavagem cerebral do nosso povo, que na sua ingenuidade ainda o agraciou com medalha, diploma e título de cidadão. Vamos examinar algumas das coisas que ele cita neste programa e as suas contradições. Eu estive em Auschwitz durante 5 anos e meio, e eu estive em Auschwitz durante 5 anos e meio, e eu... Essa citação de 5 anos e meio em Auschwitz já havia ocorrido várias vezes nesse programa. Em maio de 1990, um ano após esse debate, ele foi entrevistado na TV Educativa de Porto Alegre. Vamos ver o que ele respondeu. Ficou em Auschwitz? Em Auschwitz eu não fiquei muito tempo. Em Auschwitz eu fiquei mais ou menos 2 semanas ou 2 semanas e meio. Sem saber também. As declarações que ele fez na Bandeirantes, em seguida da TV Educativa. Estive em Auschwitz durante 5 anos e meio. E eu... Quanto tempo o senhor ficou em Auschwitz? Em Auschwitz eu não fiquei muito tempo. Em Auschwitz eu fiquei mais ou menos 2 semanas ou 2 semanas e meio. Sem comentários. E eu presenciei o funcionamento dos crematórios e câmaras de gás. Disso que o senhor disse, que nos corpos seriam indícios do gás, etc. Claro. Os corpos foram cremados e os ossos foram moídos e as cinzas, junto com ossos moídos, enviadas à Alemanha para servir como fertilizantes. Agora, caso que alguém pode lá descobrir isso. E segunda coisa, o ciclone B, o gás usado nos crematórios, o ciclone B não provoca explosões. É altamente inflamável. Inflamável. Não provoca explosões. E que vocês querem saber em que forma isto funcionou, eu posso te dizer também em que forma funcionou também. Certo ou não? As pessoas esperavam, eram despidas, dizendo a eles que vão tomar banho, foram entregues a eles um pedaço de sabão
e uma toalha que vão tomar banho. Isso era dito para os judeus para o sobrevivente que passou. Salvo que vocês vão me chamar de mentiroso. Sabe? E eu, dá licença, depois eu me deixar acabar. Depois, eles entraram na câmara de gás, exprimidos, fotografias, inclusive este recinto encontra-se hoje em Majdanek, em Auschwitz, para visita de quem quer que seja, porque foi transformado num monumento histórico. Foram jogados, não botijões, foram jogados cápsulas de cianureto e... Vamos ver como funcionavam, segundo Ben, um ano após, na entrevista da TV Educativa em Porto Alegre. Chegavam lá, eram despidas, mandaram-se despir, dando para cada um pedaço de sabão, uma toalha, dizendo que vão tomar banho. Quando eles entravam nesta câmara de gás, as portas eram hermeticamente fechadas e alemães observando pelas janelinhas, e dos chuveiros, inclusive eu tenho ilustrações sobre isso, tudo apresentadas no processo de Nuremberg, no lugar de água saía gás ciclônico. Uma vez são botijões, outra vez são cápsulas, outra vez são chuveiros. A literatura do Holocausto Judeu é um vale-tudo. 1 ano e 5 meses após esse debate na Bandeirantes, o governo polonês mandou arrancar, por serem mentirosas, as inscrições no gigantesco monumento de Auschwitz que acusavam os alemães pelo assassinato de 4 milhões de inocentes. Vocês vão me chamar de mentiroso, sabe? Porque vocês vão me chamar de mentiroso, sabe? E eu, dá licença, depois eu me deixar acabar. Depois, eles entraram na câmara de gás, exprimidos, fotografias, inclusive este recinto encontra-se hoje em Majdanek, em Auschwitz, para visita de quem quer que seja, porque foi transformado num monumento histórico. Foram jogados, não botijões, foram jogados cápsulas de cianureto, e quantas pessoas morriam depois que eram mortos, que foi observado pela janelinha de vidro. Os possantes ventiladores tiraram os gás, a porta de trás era aberta, para ninguém que estava na frente esperando na fila sabe o que aconteceu. Os corpos eram retirados, passavam o seguinte, cabelos eram cortados e mandados para a Alemanha, para fazer colchões, para servir para... Um minuto, depois que eu acabo, você pode falar, eu também não vou ter assim. Os dentes de ouro foram retirados, dedos cortados para retirar os anéis, e depois os corpos eram levados, sempre que estes que estavam de outro lado, foi de uma forma tão diabólica construída, possam ver o que se passou, foram levados para crematório, onde os corpos eram cremados. E assim sucessivamente, com capacidade, em Auschwitz, onde eu esteve, até 18 mil pessoas por dia. 18 mil? Me disseram que o Sr. Ben nem ficou vermelho ao fazer essa afirmação. 18 mil pessoas é a lotação do estádio de basquete do Toros de Chicago, do Michael Jordan, que tem 3 andares. 18 mil pessoas por dia. Da nossa cidade, que contava antes da guerra 365 mil judeus, sobraram após a guerra 1.500 judeus. Da minha toda numerosa família, só eu que fiquei. E eu presenciei tudo isso. O chaminé do chaminé jorrava fumaça negra junto com fogo. A gente sentia a carne queimada nas narinas. O que precisa mais? Precisa mais que isso? Bom, o que o senhor me diz então, do Instituto Contemporâneo de História Contemporânea da Alemanha, ter assumido que nunca existiram câmaras de gás para gaseamento na Alemanha do Terceiro Reich. Isso, na Alemanha não existia, só na Polônia. Eles construíram na Polônia. São espectadores, estamos diante de um sensacional momento histórico que deve ter custado ao Sr. Ben, no mínimo, no fim do programa, um puxão de orelhas. No calor da discussão, o Sr. Ben, pressionado por Cérvulo, acabou reconhecendo o que nós revisionistas afirmamos há tantos anos: a não existência de câmaras de gás na Alemanha. Apesar dele insistir sem nenhuma prova que as mesmas existiam na Polônia, ele prestou um grande serviço, pois condenou à morte por falsidade, por mentirosos, por difamação,
por caluniosos, há milhões de livros que descreviam execuções a gás em Dachau, Bergen-Belsen, Mauthausen, Buchenwald, etc., etc., em caminhões de gás que infestam e poluem o mundo desde o final da Segunda Guerra Mundial, há mais de 50 anos. O Sr. Ben incinerou até um best-seller brasileiro, de autoria de Fernando Moraes, o livro Olga, em homenagem a Olga Gutmann Benário, uma guerrilheira urbana alemã, judia e comunista, que falsamente teria sido executada em câmara de gás em Ravensbrück, após ser repatriada à Alemanha para cumprir a penalidade pela qual havia sido condenada. Contemporâneo de história contemporânea da Alemanha, ter assumido que nunca existiram câmaras de gás para gaseamento na Alemanha do Terceiro Reich. Isso, na Alemanha não existia, só na Polônia. Eles construíram na Polônia. Eles construíram na Polônia. Os alemães construíram na Polônia. Treblinka, Maidan e Sobibor foi construído na Polônia. Foi construído na Polônia. Sérgio, deixa eu perguntar uma coisa para você. Não vamos ficar discutindo isso, que pelo jeito está mais do que respondido pelo bem. Ele é uma testemunha, uma das testemunhas oculares. Tem filmes que nós estamos mostrando, tem fotografias da época. Só um minutinho, não tem o que responder. Ele fez um depoimento. Ele não é. Não tem o que responder. Deixa eu fazer. Só uma perguntinha para o Sérgio, que é a seguinte: no que é que não foi respondida pelo Onésimo, mas no que é que vocês têm em comum com o Hitler? O que vocês acreditam que o Hitler também acreditava? Por que vocês estão se organizando agora? Não, o Sérgio vai responder agora, que você já falou. Fala, Sérgio. Não, deixa ele quer dar a palavra, eu estou passando para ele pode responder. Não, mas não tem passar. Eu estou perguntando para você, você não quer responder. Não, que ele tem no livro, tem centenas de livros contrários. Que é do engenheiro americano especialista. Isso é outra coisa, Danilo, não vamos misturar os assuntos. Ele foi nesses campos, examinou as camas, fez laudo técnico, examinado em laboratório, insuspeito norte-americano, publicou no ano passado, ninguém contestou. Não tem contestação em exame de parede, de chão, que prova que nunca foi usado gás nas câmeras. Esse programa aqui não está se propondo a discutir se houve a matança ou não houve a matança dos judeus. Aqui prova que não houve. Não, esse documento prova que não houve. Esse documento não, esse é um livro que é um livro, o relatório. Minha família assumiu no ar. Posso? Pois é, e fora todo o depoimento da história, mas... Eu quero colocar uma nova questão. Foram epidemias que mataram os judeus? Vou colocar uma epidemia. Que morreram como morreram alemães. E 500 mil ciganos e 3 milhões de prisioneiros russos. Posso? Tá certo. Tudo bem. Fala contigo. Epidemias. Fundamentalmente, eu acho que essa discussão já se esgotou. Eu acho que esse programa já é esgotado. De judeu, se foi massivo. Exatamente. Eu acho que dá licença. Não, senão o programa inteiro vai gerar em torno disso, vai ficar um programa muito chato. Eu vou provar que não houve. Então eu quero, vai ficar muito chato o programa se continuar nesse nível. Deixa o Continha falar, pelo amor de Deus, fala Continha. Vai ficar chato o programa se ficar até o final então nessa vai, discussão. termina o que você quer falar. Bem, retomando a questão do Konder, o nazismo trabalha com uma questão totalmente nova, que é o problema da propaganda. Eu acho que o nazismo descobre o marketing, descobre a questão da publicidade moderna e trabalha com slogans e, fundamentalmente, em direção às massas e à multidão. Eu acho que o nazismo, ele tem algo de moderno nos anos 20, início dos anos 30, e que vai trabalhar dentro do marketing e que vai, não somente, e que vai descobrir também todos os novos recursos da tecnologia. Quer dizer, vai dar um valor muito grande ao rádio, vai dar um valor muito grande ao rádio, ao cinema, à imagem. Né? Quer dizer, é um tipo de regime que vai trabalhar com a imagem, com o cinema, etc., porque pretende atingir a multidão, pretende atingir aquilo que está nascendo agora, que é a chamada indústria cultural. Agora, aquilo que o Konder falou, quer dizer, o problema não é somente o lumpenproletariado, é setores das classes médias, setores de grupos profissionais liberais, como advogados, etc., desempregados, e setores da burguesia apoiaram o nazismo e lucraram com o nazismo, certos setores, quando eles perceberam que o nazismo, né, tinha resolvido os problemas dos conselhos de fábrica, que tinha resolvido uma série de questões fundamentais, que era a grande luta do proletariado, seja pelo Partido Comunista, ou seja, mais pelo Partido Comunista, né, do que propriamente pela social-democracia. Então, na verdade, o nazismo, né, surge com uma propaganda intensa em cima de uma série
de palavras. Não, mas escuta, mais do que isso, porque hoje eles estão até agora aqui também criando o grupo. Vamos mais a ideologia. Quer dizer, o que você acreditava que hoje tem gente que ainda acredita? Porque se você disser que todo mundo estava em torno da figura do Hitler, tudo bem, para aquela época você acredita. Agora, hoje, por que as pessoas continuam acreditando em coisas que o Hitler pregava e em coisas que ele fazia isso? A questão nacional eu acho que é um tema. A questão nacional? Você acha que é o nacionalismo? Esse nacionalismo forte, autoritário, que exige um Estado forte, que exige um ditador. Quer dizer, é isso que vocês querem? Não, é rápido, continua. Senão fica uma aula de história comprida. Não, são pequenos detalhes. Fala, Bento, que não falou aqui então, vai. Você acha que como é que você entende o aparecimento desses grupos? Bom, eu não entendo bem o aparecimento dos grupos, como eu não entendo bem o aparecimento do AIDS. Eu não sei explicar isso direito. Certo. E não ingressei antes na discussão, no debate, porque falou-se que o nazismo começou com as elites, o que é inexato do ponto de vista histórico. Elite e minoria, tu dizendo. É elite e minoria, sim. Não. É nesse sentido que eu falo. Agora, foi um lugar dignificante. O nazismo nasceu mesmo numa cervejaria. E eu não queria, à medida que o debate estava prosseguindo, e no tom que estava prosseguindo, que mostra mais ou menos como deveriam ser as reuniões partidárias nazistas naquela época. De grito, de autoridade, de soco na mesa, não eram reuniões democráticas e livres. Então, nós estamos debatendo o quê? O nascimento e a queda do Terceiro Reich já são conhecidos por todo mundo que leu. Quem não leu não sabe. Nós estamos tentando entender por que depois que todo mundo leu, depois todo mundo soube, por que hoje em dia ainda existem esses movimentos e os projetos. Você acha que é o nacionalismo? Vocês não respondem, eu perguntei para você, você não respondeu. Quer dizer, o que une vocês? O que une vocês é o Hitler. Você não sabe. Você precisa me dizer o que eu tenho que ser aqui. Não, mas a palavra está grava. Eu perguntei para o Céu, não respondeu. Eu gostaria sempre do Brasil nunca falar nada sobre a Alemanha. Aliás, eu não sou parcial sobre esse assunto, do Céu. Eu não sou. Não, senhor, você está enganado. Eu aqui tenho uma opinião bastante clara sobre esse assunto. Eu sou contra o fascismo. Não. Eu sou dona do programa, apresentadora do programa. Eu gostaria de no Brasil. Não sou autoritária. Eu estou dando a palavra para vocês ouvirem. Aliás, contrário a muitas pessoas que achavam que vocês não deviam sentar aqui nessa mesa. E eu, como repórter, queria ouvir a opinião de vocês. Como você tem dificuldade de expressão, fica complicado até fazer o debate. Aliás, eu vou para os comerciais, eu volto já para ouvir, inclusive, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, que estão querendo entrar na linha. Já. Canal Livre, bastante esquentado hoje aqui. E não é à toa, esse assunto realmente eu sabia que ia dar pano para manga, como se diz, afinal de contas. Envolve milhões de pessoas que já se foram, milhões de pessoas que viveram o que foi a Segunda Guerra e todas as pessoas que estão hoje vivas aqui e que temem, vamos dizer, um retrocesso da democracia e das liberdades individuais e coletivas. Vamos dar a palavra para o Rio de Janeiro e abrir com Jorge Valente, que pode estar ouvindo a população e a respeito do que está sendo dito aqui. Jorge, o que o pessoal está achando? Olha, eu vou conversar agora com o seu Aldir, que quando a Segunda Guerra terminou, estava com 26 anos. Seu Aldir, que recordações o senhor guarda do nazismo? A pior possível. O nazismo foi uma matança absurda, comprei. E eu sou antinazista, toda a vida serei antinazista, porque o nazismo, hoje em dia, tem algumas cabeças erguendo aqui para defender o nazismo, é que nós vivemos num momento de pescadores de águas turvas. Nós, no momento, nós estamos vivendo, compreendendo, uma confusão de fome, de miséria, de impunidade. Então, os nazistas estão saindo, e tal qualmente, nós estamos vivendo hoje uma situação igual à situação que os alemães estavam vivendo naquele tempo. Deixa eu perguntar então aqui para o Roberto, que tem 21 anos. Ô Roberto, você sabe que o nazismo surgiu na Alemanha no momento em que o país atravessava grandes dificuldades, inflação alta, desemprego. Você acha que se essas condições se repetirem aqui no Brasil, essa situação pode propiciar o surgimento de um movimento como o nazismo? Eu acho sim, porque se isso repetir no Brasil, acho que a tendência é ter a mesma coisa que houve lá, né?
Você acha que o Brasil poderia aceitar o surgimento de um líder como Hitler, que conseguisse manobrar as pessoas como manobrou na Alemanha? Não, com Hitler, eu acho que... Eu não concordaria, no caso, que houvesse outro Hitler da vida, né? Porque o homem que prega a violência como objetivo de defender alguma coisa, eu acho que esse homem não existe. Então... Deixa eu perguntar aqui para a senhora, como é que é seu nome, por favor? Como? Márcia, o que você acha? O que você acha de surgimento de grupos neonazistas aqui no Brasil? Como é que você explica isso? Deixa eu perguntar aqui, chega aqui você. Isso tem alguma explicação? Como é que é seu nome, por favor? Alfredo. Isso tem alguma explicação, Alfredo? Eu acho que é o seguinte, eu acho que é mais sensacionalismo, modismo. Acho que não leva a nada, porque o rapaz ali agora, idolatrar uma pessoa de cor, idolatrar Hitler, não dá para entender. O Hitler queria uma raça pura. Então é o tipo de coisa que não dá para entender. Eu acho que não dá para entender. Tudo bem, vamos voltar para São Paulo então. Silvia? Vocês queriam uma raça pura, Zanini? Me permite, veja assim, Vocês querem, né? Porque ainda estão brigando por isso. Deixa eu falar só 2 minutos sobre o assunto geral. Veja bem, nós somos contra a direita, sempre falam direita e extrema-direita, nós somos contra a direita, nós somos contra o centro e contra a esquerda. O mundo se divide hoje em 2 posições políticas, nazismo e antinazismo, então nós somos contra isso. Toda vez que nós sempre falamos, porque nós temos as soluções para os problemas do povo brasileiro. Mas quando eu chego à rua, chego numa associação e vou falar, aqueles inimigos organizados gritam 6 milhões e vem com aquelas histórias de mentiras, de barbaridades que não houve. Por isso que nós falamos. Mas esse soco você levou... Esse soco foi atentado aqui em São Paulo no domingo. Bom, agora, também quero dizer, não foi, nós nunca mentimos, não foi de origem dos judeus. Muito bem, mas foi um atentado político. Muito bem. Então veja o seguinte, no dia que assumiu o governo do Brasil, nesse mesmo dia, veja bem, nesse mesmo dia, a Força Nacional do Trabalho vai convocar todos os brasileiros desempregados e todos os subdesempregados, eles terão, a partir desse dia, alimentação de primeira para eles e para a família, dada pelo Estado, assistência médica integral para eles e para a família e escola. E isso eu desafio o seu Delfim Neto, seu Maílson da Nóbrega, seu Maio Henrique Simons, todos esses economistas do capitalismo, que quem está nos combatendo são os que defendem os interesses do capitalismo, que nós somos socialistas, eu vou provar, preto no branco, na economia, que nós podemos fazer isso, porque o homem produz muito mais do que consome. Então não há nenhuma razão para o Estado não empregar os desempregados. Não emprega porque essa sociedade capitalista, defendida pelo sionismo e pelos falsos traidores do socialismo, que são os comunistas e esses da Segunda Internacional, da social-democracia. Então nós vamos fazer isso. Zanini, deixa eu perguntar para o Rodolfo Codra, que é jornalista, o seguinte. Pensem nisso, porque isso é uma realidade. Isso é uma, o Zanini disse que apoia o Brizola. Não é uma, não é uma promessa de política. Só um minutinho, Zanini. Isso aqui não é um programa de... O senhor fala, o discurso fica chato. Ninguém ouve, entende, nem presta atenção no que o senhor está dizendo. Fica chato, papo chato. Eu quero saber o seguinte, essa concepção sua de socialismo é uma concepção que, até o nome, faz com que a gente ache e entenda que o que o senhor acredita não é uma coisa que o Brizola acredite. Parece até que o senhor disse, a nossa produção, que o senhor vai apoiar o Brizola. O senhor está entre o Brizola e o general Andrade Serpa nessas eleições. Não, eu nunca falei isso. O senhor não falou isso? Não. O senhor vai apoiar quem nessas eleições? Não, nós não temos nenhuma apoiando ninguém. O general Andrade Serpa, os pronunciamentos que nós vimos na televisão, tudo que ele falou coincide com o nosso pensamento. Se ele for candidato à presidência, evidentemente nós poderemos estudar. Se o partido fosse registrado hoje, nós lançaríamos candidatos próprios. E se nós tivéssemos tempo de televisão igual a esses candidatos que nada representam, falando de igual para igual, nós ganharíamos a eleição no Brasil. Com toda essa mentira que tem contra nós. Só uma pergunta, o que isso tudo que ele fala que ele quer para o futuro, né, tem a ver, na nossa opinião, com o que os socialistas dizem que querem também? Porque, na verdade, fica uma confusão. A gente fica até, uma pessoa que tem pouca informação da política, fica até parecendo que eles, vamos dizer, comungam das mesmas ideias que são até comunistas, que são socialistas, comungam até das mesmas ideias das pessoas liberais. O que você acha disso? Não dá uma confusão geral aí? Silvia, primeiro, eu acho que a questão que está em discussão é basicamente a questão da democracia e da liberdade. Senhor Rodolfo, o senhor é membro do PCB, não é verdade? Não, senhor. Já me afastei do PCB há muito tempo e publicamente. O senhor deveria estar mais bem informado. Mas eu não lhe devo satisfações nessa área. Agora, mas o senhor é comunista? Não, não sou comunista. Fico alegre em saber que não é mais. Agora, a questão que está em discussão é a questão da democracia e da liberdade. Sim, porque
senhor acha que o nosso partido é contra a democracia? Até porque eu já lhe disse que não sou comunista. Fico contente de saber. E tenho feito críticas públicas à falta de liberdade e de democracia nos países socialistas. Muito bem pela sua atitude. Agora, exatamente por isso, eu acho que o problema do totalitarismo nazista é tão pior ainda do que de outras formas de totalitarismo. Por quê? Porque a experiência nazista na Alemanha resultou na morte de mais de 40 milhões de pessoas. Uma guerra, entende? Resultou no extermínio de milhões de pessoas. A Alemanha foi agredida pelos que agrediram. Então eu acho que a discussão que a gente tem que travar a discussão no seguinte plano. No plano da liberdade, no plano do respeito aos direitos humanos. Qual foi a experiência que se teve na Alemanha de respeito aos direitos humanos durante o domínio nazista? Nenhuma. E agora as palavras do Zanini confirmam o que eu dizia, quer dizer, ele de repente apela para os desempregados, para os subempregados, etc., porque essa é a massa de manobra do projeto nazista. E eu diria ainda o seguinte, do ponto de vista da esquerda moderna, essa solução estatizante, da privatização da essa economia. solução estatizante é uma solução inteiramente obsoleta e, mais do que isso, é uma solução que caminha para o autoritarismo. Por quê? Porque o Estado resolve tudo. O Estado é o pai de todos e resolve tudo e dá emprego para todo mundo. E a liberdade das pessoas onde é que fica? Fica em lugar nenhum, porque num país em que o Estado faz tudo, resolve tudo e sabe tudo, as pessoas não podem divergir do Estado. E é isso que acontece, inclusive, nas ditaduras socialistas, que eu critico publicamente. Meus parabéns. Tá certo? Eu sou inimigo de todas as ditaduras. Agora, em que o senhor se baseia para dizer que nós somos contra a democracia? Em que o senhor se baseia no nosso... Em que o senhor se baseia para dizer que o Partido Nacional Socialista Brasileiro é contra a democracia? Baseado em quê? O senhor leu o nosso programa, leu o nosso estatuto? Alguma vez algum nosso falou contra a democracia? Eu me baseio, em primeiro lugar, na experiência concreta do nazismo. O que tem no... Que foi contra a democracia. Isso que o senhor disse, isso é discutível, mas nós somos no Brasil, não somos na Alemanha. Não é discutível. O senhor está querendo negar a história, está querendo negar os fatos. Não, absolutamente. É fácil a gente discutir dizendo, não, nada disso aconteceu. E aí vamos todos para Eles governaram 6 anos sem guerra, os russos governaram 40 anos de ditadura. Eu sou contra o stalinismo também, e devo dizer isso com toda clareza, para que não haja dúvida sobre as minhas posições. Meus parabéns. Aí sempre fui. Agora, eu acho que a gente tem que discutir a partir de uma visão democrática, em que haja, por exemplo, lugar para controvérsia, para que as pessoas possam dizer claramente que discordam do Estado sem ir para a cadeia. Então você deve reconhecer que essa liberdade não há no mundo hoje. Quando alguém quer defender na Alemanha o Hitler, na Suíça, camarada, dizer eu tive no campo de concentração e vi que não é verdade, ele é preso. O senhor está enganado, essa liberdade existe em diversos lugares. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para o Sérgio. Essa liberdade existe, por exemplo, nos países nórdicos. Deixa eu perguntar uma coisa para o Sérgio. Ninguém vai para a cadeia por divergir pacificamente do governo. Um minutinho. Sérgio, você é jovem, faz parte do movimento de jovens, inspirado no outro movimento dos skinheads. O que, como jovem, te inspira em participar dos movimentos neofascistas? Quer dizer, se não tem... O que te atrai? O que me atrai? O que me atrai são todas as coisas erradas que eu vejo hoje. A corrupção. Não, eu quero saber o que te atrai, não o que você não gosta. Eu quero saber o que te atrai no movimento. Não, isso é o que me atrai. Não dá para entender. O te atrai a corrupção da onde? É o que existe de errado, é que me atrai uma revolta para ver uma solução para esses movimentos. Isso me atrai para esse tipo. A solução está aqui no nosso programa. A solução. Nós temos a solução para todos os problemas. Então eu quero saber do Sérgio o que atrai dele e como é que ele vê a solução para esses problemas como corrupção que você apontou. Bom, está numa mão forte, coisa que não existe hoje. Respondi a sua pergunta? Não, está começando a responder. O que mais te atrai a ponto de você se vestir de preto, você usar a abraçadeira com o símbolo do nazismo? Quer dizer, não a ditadura. Por que a ditadura? A mão forte, não. O autoritarismo. O que adianta a lei votada? Um presidente numa democracia pode ter mão forte e não ser ditador. Ou todo presidente tem que ser fraco, como é o nosso presidente hoje. Apesar da cruz gamada, pode ser um pouco tolerante. Eu lhe dei 3 vezes a minha vez de falar. Eu não consegui dizer nada ainda. Então fala bem. Eu não estou interrompendo. Não, está aparecendo. Não, então eu peço desculpa de interromper aqui. Eu fiquei com a impressão de que vinha o programa errado. Nós estamos discutindo. Ninguém é mais a favor do diálogo e da liberdade. A transição democrática só vai acabar no Brasil quando tiver um Partido Nacional Socialista, que todos representam a mesma coisa, a única oposição somos nós. Partido único.
Todos representam o sistema. Por que vocês não usam a palavra fascismo e nazismo no partido? Porque nós somos socialistas, o fascismo não é exatamente. O fascismo foi a transição, um movimento intermediário entre capitalismo e socialismo. Nós somos revolucionários socialistas, os únicos socialistas do mundo. Os que defendem concretamente, os outros estão defendendo privatização e as multinacionais. Volto a insistir, eu acho que vi um programa errado. Não pode falar. Eu tive a impressão que nós vimos aqui discutir o nazismo. Da Alemanha? Eu quero discutir o nazismo do Brasil, as nossas propostas para o povo brasileiro. Do Brasil também. Sabe quantos menores abandonados? Gente, não vamos ficar discutindo isso, vou desafar, Bento. Houve nazismo no Brasil. Eu os vi desfilar no Rio Grande do Sul. Houve aliciamento de brasileiros para irem lutar na Alemanha, fazendo manobras e treinamentos lá. Se o senhor pega um livro e o transforma numa prova irrefutável, eu tenho uma prova irrefutável aqui. Que é a quinta coluna. A quinta coluna no Brasil, do tenente-coronel Aurélio da Silva Pinho. Que é um livro? Da polícia do Rio Grande do Sul, documentado sobre como o nazismo agiu, particularmente no Rio Grande do Sul, no período nazista. E o que o Hitler pensava de nós. Negros, mestiços. Homossexuais? Não, isso ele não disse, pelo menos não está nesse livro. Bom, nesse livro não sei se aqui no Brasil, mas a gente sabe que lá fora houve a percepção dos homossexuais. Estar, lá fora houve. Ah, bom. Mas poderá vir a estar num livro que Suzanine escreva. O que eu quero dizer é que houve aliciamento dos colonos alemães, gaúchos, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e Paraná, porque o Brasil estava nas miras do Hitler para a conquista. E ele vai dizer que é mentira, eu vou dizer que é verdade, só que eu vou provar com discursos do Hitler. Eu me obrigo a trazer o texto. Bem, não terminei. Um pouquinho, Janine, você está monopolizando o programa, não deixa seus companheiros falarem. Fala mesmo. Eu não terminei. Então, rapidinho, Beno. Rapidinho, O que há em comum... Porque, infelizmente, eu vou ter que explicar de novo aos participantes aqui. Este não é um programa de entrevista, é um programa de debate. Então, você tem que ser breve nas entradas de vocês. Eu fiquei quieto o tempo todo. Não, mas ficou porque quis. Podia ter falado, Beno. Dona Silvia, eu vou explicar por que fiquei quieto. Eu estava apreciando o visual na televisão. No aparelho de televisão. E, raras exceções, a parte visual dizia muito mais do que nós poderíamos dizer. A grosseria, o totalitarismo no modo de se conduzir, a mentira, a gritaria, as acusações façanhudas de sempre. E se alguém pensa que o povo brasileiro é bobo, basta ver as entrevistas de rua. Então vamos aproveitar. Vamos aproveitar essa oportunidade para dar... Não é, não. Marta Morosini, a palavra está com você e o povo de São Paulo. Vamos lá. Silvia, é isso aí. A gente precisa realmente saber das coisas, porque cada vez mais a gente vê que a desinformação é muito pior. Afinal, são vários partidos concorrendo e vários candidatos concorrendo à presidência da República, tentando preservar cada vez mais a democracia. E se a gente não souber de outras pessoas que estão aí defendendo outras ideias, como é que a gente vai se defender contra elas? O Jorge Calab, por exemplo, estava me explicando aqui, ele é de um movimento neonazista, estava me explicando que são várias facções. Não existe apenas um partido. Como é que é essa história? Olha, existe vários partidos, ou movimentos nacional-socialistas, né? O Parnaso, dos qual eu faço parte, né? O diretor superintendente, ele também se baseia em muitos pontos da doutrina nacional-socialista. E todos eles apoiam o nazismo e tudo que o Hitler fez? Olha, para começo de conversa, esse negócio que matou 6 milhões de judeus é algo assim que está totalmente desmascarado. Todos eles desmentem isso. Veja bem, é só você ler o Holocausto judeu-alemão do Castão, o grande escritor brasileiro. Não, já viu, Silvia, que uma das características é que todos eles dizem que é mentira tudo que aconteceu com os judeus. Agora vamos saber o que esse senhor acha sobre isso. Eu queria saber se era possível fazer uma montagem tão perfeita desse genocídio. Se era possível.
Ou se isso, como é que se diz? O senhor acha que tem prova suficiente que foram mortos aqui? Meu Deus do céu, então eu vou virar a página da história outra vez, porque eu estou confuso. E vem pra cá um pouquinho, o que o senhor acha sobre isso? Olha, eu acho que no Brasil não deveria existir movimentos, entendeu, contra o racismo. Agora, eu acho que o Brasil deveria se preocupar com a causa do Brasil. Deveria existir movimentos para acabar com o capitalismo, com o empreguismo e com a corrupção que existe no Brasil. O que você acha? Olha, partindo-se do princípio de que a história é real e para existir história tem que existir fatos e pessoas reais, a gente tem que ver o seguinte: tudo que está falando aqui seria em vão se não tivesse existido aquelas pessoas que sofreram na pele. E isso faz pouco tempo, não estava há mais de 40 anos, é pouco tempo para querer desmentir isso tudo. E para ter uma ideia... Agora também você não vai ler. Vamos terminar com esse garoto aqui. O que você acha? Eu acho o seguinte, eu acho que nazismo é uma coisa que não tem mais nem que ser discutida. Acho que quem é adepto desse movimento só está querendo trazer uma novidade para começar a se aparecer. Eu acho que o movimento punk é qualquer coisa dessa, de coisa de jovem que quer só dizer que existe no mundo, dizer para as pessoas que existe. Aliás, Silvia, recebi uma informação aqui, que não sei se é verdade, você pode confirmar aí no estúdio, que o Cérvulo Costa tem uma aranha tatuada no pescoço. Será que é verdade? Apareceu um outro rapaz aqui, careca também, todo tatuado de aranha e vários símbolos no corpo. Silvia. Você tem mesmo aranhas, Cérvulo? Com muito orgulho. Pra que você tem aranha? Com muito orgulho do quê? Com muito orgulho é uma decisão que eu tomei, é uma coisa que eu fiz de livre e espontânea vontade e que ninguém me obrigou a nada. E o que representa as aranhas? Não representa nada, é uma tatuagem como qualquer outra. Ah, não é que todo mundo põe aranha por algum motivo especial? Silvia, os adeptos da SS, todos tiveram também sua tatuagem aqui embaixo do braço. Não tem nada a ver com isso. Ah, é? Não falei que tem uma coisa, mas estou dando um paralelo. Você tatua... Tatuagem por tatuagem, a sua até que está aqui no gogó, está engasgada na cabeça de muita gente. Vamos comerciais, a gente volta num minutinho só. A imprensa toda noticiou e muita gente ficou com um arrepio, outras pessoas acharam estranho, mas o fato é que a manifestação de mais de uma centena de grupos neonazistas nos Estados Unidos e na Europa, comemorando os 100 anos do nascimento do Hitler, que foi acompanhada por uma pequena manifestação, no máximo tinham 60 integrantes participando dessa manifestação aqui em São Paulo, soltaram rojoso. Inclusive, se você assistiu o Canal Livre naquele dia, você deve ter visto ao vivo que, por coincidência, a manifestação aconteceu lá no Viaduto do Chá, por ali, e as nossas câmeras registraram, então, o barulho. Deu para ouvir um pouco dos rojões. Tudo isso chamou a atenção da imprensa, que noticiou o fato, e o que nos chama a atenção como jornalistas é o seguinte: até que ponto existe uma substância por trás de tudo isso? Até que ponto isso não parte de um movimento, vamos dizer, momentâneo? Então, o Cérvulo faz parte dos skinheads, que é esse movimento de jovens aí. O Anésio pode, eventualmente, não, ter ideias mais conservadoras a vida toda e agora, de repente, ele pode se identificar com isso. E o Zanini se diz socialista e, na verdade, acha que o Hitler foi a única pessoa que conseguiu desenvolver o puro socialismo e, por isso, então, que ele se identifica com as ideias ou com o que foi o movimento. Nunca fui nazista, nem fascista, nem nazifascista, nem neofascista, nunca fui nada disso. Anésio, o que você tem no Hitler que você admira? Eu acho o seguinte, que Hitler, com soldados germânicos, húngaros, romenos, búlgaros, finlandeses, italianos, espanhóis, voluntários franceses, belgas, holandeses, noruegueses, dinamarqueses, croatas, lituanos, ucranianos, armênios... Fala, Nésio! Ele procurou libertar os povos da União Soviética. A tirania stalinista foi a pior que já houve até hoje na história da humanidade depois da leninista. O comunismo matou 150 milhões de pessoas no mundo. Hitler tentou libertar os povos da União Soviética com uma ofensiva. E eu acho que é isso que o mundo precisa. Como é que foi, Zeno? Uma ofensiva para libertar os povos sob a tirania comunista. Fazendo o que? Então, nesse ponto, eu acho que nós precisamos seguir. Você está dando uma informação, e eu me pergunto o seguinte, o fato da Alemanha ter iniciado primeiro a guerra com outros países... Ela não declarou guerra. A Alemanha assinou o pacto de Ribbentrop-Molotov com a União Soviética e só invadiu a União Soviética em 1941, quando a guerra já estava em pleno andamento. Quer dizer, então essa sua versão é uma versão que não tem nada a ver com os fatos.
Porque a Alemanha começou a guerra contra os países do Ocidente. Não, e depois agrediu a União Soviética. História que você vai contar. A França e Inglaterra decretaram guerra. Quem começou a guerra foi a França e a Inglaterra que decretaram guerra contra a Alemanha. Eu pergunto por que a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha e não a União Soviética invadiu também a Polônia. Por quê? Ela não declarou a guerra mesmo, ela invadia e declarava depois. Por quê? Que a França e a Inglaterra declararam guerra. A União Soviética invadiu a Polônia já depois que França e Inglaterra declararam guerra como resposta que a Não Alemanha interessa isso, eu acho que isso aí não é isso que nós estamos discutindo. Estamos discutindo se a gente vai aqui ver se é melhor um ditador que matou 150 ou 50 milhões de pessoas. Eu acho que não se trata disso. E qual a diferença 150 ou 50 ou 6 milhões ou uma pessoa para matar? Quem tem direito de matar? Ele não matou ninguém. Só isso. Ele mandava matar? Não matou ninguém, é uma mentira inventada, já foi desmoralizada por dezenas de livros e testemunhos. Aqui está os americanos matando os guardas de Catal, entendeu? Que matou Eva Braun? Não, ela morreu sozinha. Claro que não matou Eva Braun. Ele morreu sozinho. Só para esclarecer, Eva Braun era a mulher dele, que ele casou um dia antes. Ele deve ter morrido de desgosto. Muito bem, então só quero saber o seguinte. Gente, já que não dá para discutir o passado em paz, vamos discutir o presente em paz. Vamos falar no Brasil. O que será que representa? Eu não me considero. Quem se considera eventualmente, por engano, o senhor. Eu sou. O senhor é brasileiro? É. Então por que o senhor é contra o Partido Nacional Socialista que luta pela independência do Brasil, para que a luta dos inconfidentes, hoje nós somos uma colônia, para que a luta dos inconfidentes se torne realidade, se torne aqui um país independente? Por que o senhor é contra sem conhecer o programa do nosso partido? Não, porque... Sem conhecer as nossas propostas? Não posso lhe falar a verdade? Pode. Porque além do anseio de independência, eu não conheço também o programa dos inconfidentes, por inteiro. Talvez o senhor tenha achado o documento escondido em algum lugar. Mas o programa dos inconfidentes por inteiro também não conheço. O senhor não acha a dívida externa igual ao Tratado de Versalhes, ou pior para nós do que o Tratado de Versalhes? Não. Devemos pagar. Estamos entrando outra vez em política. E passar fome. Em política nacional, e o senhor parece que gostaria de ser candidato, e gostaria, inclusive, de ser presidente da República. Olha, tudo pode acontecer hoje em dia. É um mundo amalucado. É um mundo anormal. Senão isto não aconteceria no país da falsa democracia. Nós somos democratas, agora os falsos democratas que o senhor deixa eu falar. O senhor deixa eu falar. Eu tenho que chamar Belo Horizonte agora. Agora nenhum dos dois vai falar, infelizmente, por causa do meu tempo de estratégia. Não dá. Já você volta sem dar soco na mesa. Carlos. Todo mundo promete. Carlos Eduardo, é com você mesmo aí. Como é que o povo mineiro está recebendo essa discussão aqui? Boa noite, Silvia. Boa noite, Brasil. Eu estou aqui com um líder negro, João Faustino, que ele vai nos dar uma opinião com relação ao nazismo. Nós estamos celebrando 100 anos de nascimento de Adolf Hitler. Adolf Hitler foi, na sua opinião, um carrasco para a humanidade ou um injustiçado pela humanidade? Ele não foi numa coisa nem outra. Ele foi um fenômeno monstruoso da sua época. É preciso nós notarmos o seguinte, que o caos econômico gera monstro. E a Alemanha, naquela época, vivia na extrema miséria, tanto alemães como judeus. E é essa miséria que gerou o monstro que foi Adolf Hitler. Eu acho que, inclusive, nós devemos estudar isso com cuidado, porque agora mesmo no Brasil, nós estamos atravessando uma fase de caos, uma fase de miséria, uma fase de contraversão econômica, que gera monstro também, e as noivas de Hitler aí estão acordadas, querendo voltar, e talvez isso alimenta outro monstro para golpear o Brasil, golpear a democracia e golpear a chance de todos os brasileiros viver irmamente e democraticamente sem um capitalismo feroz, genocida, que assassina todos, mas sem um nacional-socialismo nazista que também assassina todos. Nazismo para o Brasil. O nazista, para mim, ele foi um grande monstro do passado. Inclusive, ele era tão covarde porque os judeus, o Hitler queria tomar o dinheiro, queria tomar dinheiro, terra dos judeus. Mas como os judeus não quis dar, então ele mandou matar mais de 40 milhões
de pessoas, entre crianças, era um homem covarde, um homem matava a sangue frio, entendeu? Então eu acho que, inclusive, morreu muitos pastores evangélicos, muitos padres foram mortos. Peraí, deixa eu ver a opinião aqui do jovem. Deixa eu ver esse garoto aqui. Como é que você chama? Roberto. Roberto, qual a informação que você tem de Adolf Hitler? Você sabe que esse ano comemora-se o centenário de nascimento de Adolf Hitler? Sobre ele, né, que eu sei que ele matou muitas pessoas, né? Porque hoje em dia as pessoas, né, se preocupam com o que Tiradentes fez, com o que Hitler fez, e se esquece, né, do que Jesus fez naquela cruz, né? Porque a solução... Mas eu quero saber o seguinte, você acha... Você tem alguma informação a respeito do nazismo? Do nazismo? O que é o nazismo pra você? Rapidamente. Do nazismo eu não entendo, eu entendo pouca coisa. Nazismo pra você? O nazismo eu não vou falar não, só vou falar que o Hitler não conseguiu matar todo mundo que quis, aí ele reencarnou e voltou como AIDS. Ele é um verdadeiro AIDS, voltou para matar o resto que ele queria. O ambiente da Segunda Guerra Mundial no Brasil, o senhor deve ter pego essa época. Certo. Enquanto houver o homem, haverão ideias diferentes. Enquanto houver o homem, haverá política, porque o homem é um ser político. O Brasil hoje tem ambiente para receber o neonazismo? Absolutamente, porque nós temos nosso céu azul, aonde Deus há de nos cobrir com o seu manto. Não há lugar mais para essas formas políticas violentas em que contraria todas as formas existentes da ciência, a destruição do homem. Ok, é com você, Silvio. O pessoal aqui está inflamado, hein? Com você. Você achou um poeta aí. Nós vamos para os comerciais, mas antes o Breno precisa... 30 segundos, Breno, fala. Senão você acha que eu tô... dá para vender muita geladeira em 30 segundos, fala. Sim, mas eu não tenho participação nisso. O que eu quero dizer é que quando eu falei que eu preferia o visual, eu hoje, agora, me sinto muito bem. Primeiro, o povo brasileiro não é tolo. Aliás, eles deviam estar aqui. Eles estão aqui através de Embratel para todo o Brasil. Você está reclamando, eles estão falando ao vivo pra cá. Eles estão falando inteligentemente, sem citar Gobineau, Chauvelin, Roosevelt, etc. Gente que o seu Castan, que é um grande escritor, não sei porque o Zanini não manda o Castan para alguma academia alemã de letras. A Alemanha é brasileiro, Ninguém sabe quem é Castan. Castan é o autor desse livro que justamente acabou o gado. É o livro que mostra que não houve chacina. Nós vamos para os nossos comerciais e voltamos um minutinho só. Ô, Beno, vai me desculpar, eu tenho pouco tempo. Já voltamos já. Livre para esse bloco que continua aqui discutindo. Então, eu gostaria agora de colocar essa discussão no momento, quer dizer, qual é a verdadeira ameaça que pode representar esses grupos. Calcula-se que são mais ou menos uns 12 grupos nazifascistas no Brasil. Vamos entender, então, quais são as perspectivas disso aí realmente progredir, quem apoia esse tipo de grupo. Queria saber, Conda, como é que você, como jornalista, como inclusive homem especializado em política internacional, como é que você vê o surgimento desses grupos? É uma coisa que sempre aconteceu, só que agora pintou mais na imprensa por causa dos 100 anos do Hitler, é uma coisa que sempre vai ter, mas não vai progredir porque as pessoas não querem a democracia. Quer dizer, qual é a importância que tem tudo isso aqui? Bom, veja que isso vem à tona, eu acho que é até interessante. Explico por quê. Porque acho que numa sociedade democrática, tudo deve vir à tona, tudo deve ser feito à luz do sol. Isso é a democracia. Aliás, vejo que o senhor Zanini está com a marca no olho, lamento que ele tenha sido agredido, porque acho que nós devemos defender princípios universais. E um dos princípios que eu defendo é de que a política tem que ser feita sem violência. Então eu lamento a violência contra ele, como lamento a violência que foi usada pelos nazistas contra os seus adversários ao longo da história. Acho que o movimento nazista tinha que vir à luz agora, exatamente agora, porque o Brasil está vendo a hora da democracia, a hora do reencontro. Mas, só por isso é que eles surgem, então, só porque eles aparecem. Eles surgem em decorrência disso, em decorrência da grave confusão, da grave crise que o país atravessa. Agora, acho que a consciência democrática já se enraizou tanto entre nós que não vai permitir que floresçam ideologias totalitárias como o nazismo. Essa é a minha crença, essa é a minha convicção. Continha, como é que você vê isso dentro de uma perspectiva histórica? É uma coisa conjuntural, momentânea ou... Conforme os documentos da época, a Alemanha... Não, hoje eu quero saber. Não, depois eu volto para hoje. É rápido. Pequena retrospectiva. Não. Eu sou historiador. 40 minutos a gente explica eu sou historiador, eu acho que eu tenho que, por obrigação, colocar essas questões.
Na época, todo mundo achava que o nazismo era uma coisa sem importância. Na época? Na época. Então, o que me assusta aqui, as pessoas falaram o tempo todo, né, no Belo Horizonte, etc., e aqui também nessa mesa, como se a democracia fosse uma coisa muito forte, né, e na época era a mesma coisa. Os partidos de esquerda não combateram o nazismo, só alguns setores, talvez mais radicais, e nem a burguesia. Então eles pensavam que era um mal, uma doença que um dia seria curada e tudo bem. Então o que eu coloco no caso de hoje, né, em relação a esse movimento, é que nós brasileiros temos uma tradição autoritária. Então nós temos que assumir isso. Quer dizer, não é o problema de existir o nazismo no Brasil, mas nós tivemos formas, matizes. O que foi o Estado Novo, se não foi algo semelhante? O que foi Getúlio Vargas, se não foi algo semelhante ao regime nazista? Quer dizer, perseguiu, matou, concordo com o Konder, perseguiu intelectuais. Na Alemanha também, muitos intelectuais foram perseguidos. O Schoenberg, que teve que ir embora, um compositor da época, o Kurt Weill, o Brecht, que foi para a Dinamarca, para os Estados Unidos. 3 mil arquitetos foram expulsos da Alemanha. Quer dizer, não é só um problema que foi colocado dos judeus, mas foi uma perseguição entre os intelectuais que nunca houve na história. Intelectuais, homossexuais, negros... Tudo aquilo que seria diferença, porque o nazismo trabalha com o dogma e com o todo e com a questão da nação. Então, é difícil... Por que os nazistas não aceitam a diversidade, gente, pessoas diferentes deles? Porque eles buscam exatamente essa relação entre aí tem toda uma questão do cristianismo também, e toda a problemática do romantismo, e todo um retorno ao século XIX, na busca dessa nação. Porque essa nação, ela surge tardiamente na história. Não quero... O que é? Uma nação aqui, pura, livre de imperfeições? Exatamente. Né? Vocês acreditam, as diferenças que você vai chegar são negadas. Vocês acreditam que vocês vão ter, agora que vocês estão aí se organizando de novo, vocês vão conseguir chegar a isso? Tem um que foi pior, igual o Hitler. Nós achamos que todas as forças vivas da nação, que são a favor da livre iniciativa, da economia de mercado, e da propriedade privada dos meios de produção, dos bancos, indústrias, fazendas, agrícolas e pecuárias, e da liberdade de comércio, liberdade de trabalho, de produção, todas essas forças vivas devem unir-se para impedir que o marxismo se instale no Brasil. Nós temos muito receio que o marxismo, através do senhor Lula, se instale na presidência da República. Deixa eu ver se eu entendi. A organização de vocês é uma reação à organização? A dele. A sua é uma reação à organização de grupos que você considera de esquerda? Quer dizer, você existe porque você tem medo que os comunistas tomem conta da nação, é isso? Nós, da Ação Integralista Brasileira, achamos que todas as forças vivas da nação devem viver harmonicamente, cooperar harmonicamente, da mesma forma como os órgãos do corpo humano cooperam entre si para a saúde do corpo humano, para o progresso e a prosperidade da nação. E somos contra a luta de classes e essa onda contínua de greves que está havendo aí, prejudicando o progresso e a produção nacional. Nós não somos socialistas. Nós, os integralistas, nunca fomos socialistas e nunca jamais seremos. Você se considera de extrema-direita? Eu não gosto. Nós seguimos simples e puramente a doutrina social cristã, de acordo com as encíclicas pontifícias, só isso e mais nada. Marta Morosini, o que o pessoal acredita nas palavras do Anésio ou não? Pois é, vamos então ao encerramento do pessoal que está aqui prestando atenção durante todas essas 2 horas de programa. O que o senhor acha? Eu acho que, no fim, nós estamos nos aproximando do 3º milênio. E o único regime que pode prestar para o mundo é a democracia. O totalitarismo, seja ele nazista, seja fascista, seja o que for, deve ser repudiado e é uma imbecilidade se festejar Hitler, festejar Stalin. E você, o que acha? Bom, eu voltei fazem 3 dias da Polônia e para quem disse que é mentira que morreram 6 milhões de judeus ou 40 milhões de poloneses e seres humanos, eu acho que é uma boa ideia ir lá e ver que aquilo ali não era nada de democracia e que as pessoas, além de morrerem de fome, eram colocadas em câmaras de gás para ser mais rápida além... E a senhora, o que acha? Olha, meu nome é Norma, eu sou enfermeira, trabalhei durante 14 anos numa sociedade israelita, onde abrigava pessoas de idade de todas as nacionalidades
e da religião judaica. Eu, como enfermeira, ouvi muitos depoimentos de pacientes que a mãe, a família, eram metralhada na frente dela, que era sendo filha, e que eles morriam em câmara de gás, e que matavam assim a torta e direito, que o Hitler era um verdadeiro massacre lá dentro, que temiam. Então tem uma coisa muito importante de uma cidadã, Dona Xana, não vou completar o nome dela, que ela guardava ainda o sabão que o Hitler mandou fazer da mãe dela e deu de presente para ela. Eu sei que provas não faltam que houve muito massacre. O Hitler foi um verdadeiro massacre para os judeus, entende? Tá ok. Agora vamos encerrar então com um pouquinho de tom musical do nosso Curisquinho. Eu não gosto de nazista, você vai me dar razão, que morreram muita gente também da nossa nação. Cada verso que eu falo pra pessoa altaneiro, que na guerra do nazista morreu muitos brasileiros. Encerrando então daqui. Silvia. Muito bem, nós vamos começar. Nem sei se morreram muitos brasileiros. Morreram ou não morreram brasileiros? Morreram. 970 e pouco. Quantos? 970 e pouco brasileiros que estavam na Europa na época? Não, foram 2.000. Na força na FEB, lógico. Que foram afundados, navios que foram afundados. Da Marinha, um minutinho, vou para os comerciais. Pessoal, a gente volta para a rodada final. Tem 22 anos, que faz parte do grupo Skinhead, que aqui no Brasil se chamam os carecas, né, do subúrbio. É uma versão brasileira do Skinhead, desse movimento, um movimento europeu. E que ele faz parte, então, desse partido, que não chega a ser um partido, porque não está registrado. Vocês não registraram ainda, certo? Uma criança, quando nasce mesmo, não registrada. Não precisa se defender, tudo não bem. É legal. Eu estou dizendo que ainda não é legal, tudo bem, é que é o nacionalismo. Mas é um partido socialista. Muito bem, César, o que você tem para dizer? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de falar o seguinte. Vieram me perguntar aqui por que eu, um jovem, sou adepto dessa ideologia. Primeiro, porque eu e os outros jovens da Juventude Nacional Socialista Brasileira acreditamos que o nacionalsocialismo foi a forma mais pura, limpa e evoluída de nacionalismo. E também gostaria de frisar o seguinte: vocês falaram muito aí em racismo contra negros e tal, homossexuais. Vou botar mais uma coisa aqui: nós não dissemos e nunca tomamos posição nenhuma quanto a racismo. Nós não somos racistas de forma alguma, muito menos nós do PNB, quanto os carecas do subúrbio ou o resto do mundo. Acontece o seguinte. Homossexuais e judeus. Bom, homossexuais contra judeus eu não tenho nada. Cada um, certo? Eu não tenho nada contra judeus. Eu só tenho contra as mentiras que são pregadas durante 45 anos, só isso. Agora, o que nós estávamos falando sobre o racismo, né? Bom, já falei que nós não somos racistas e tudo isso aí. Então, acho que é só, não tem mais nada para falar. Bem, Abraham. Bem. Quando a guerra acabou, fiquei sozinho. Eu cheguei ao Brasil, onde encontrei um povo bondoso que me permitiu, em parte, esquecer os pesadelos do passado. Formei família, sou feliz, sou realizado. Por dois motivos. Uma, que encontrei uma nova pátria, e outro, que sei que no Brasil e o brasileiro repudia qualquer forma de totalitarismo, tanto vermelho como nazifascismo. E bom saber e sentir viver num país onde raízes destes movimentos nunca não vão fincar. Por brasileiro repudia isso. E quero dizer outra coisa. Eu lamento pelo senhor Zanini e lamento pelo senhor Cérvulo, que eles chamam de covardes os líderes, como o presidente da Alemanha, senhor Richard Weizsäcker, e Helmut Kohl, que são mentirosos e atribuem assim falar em nome do povo alemão.
porque tanto Helmut como Weizsäcker confirmaram sobre o genocídio cometido contra os judeus. Anécio lá. Bom, quando a União Soviética invadiu a metade oriental da Polônia, em 1939, logo em seguida, os soldados a mando de Stalin fizeram a chacina de Katyn, onde mataram 5.500 oficiais do exército polonês. Até há meia dúzia de semanas atrás, os comunistas do mundo inteiro atribuíam essa chacina a Hitler, ao exército alemão. Somente há cerca de um par de semanas, o porta-voz da presidência da República da Polônia Comunista reconheceu oficialmente que foram os soviéticos que mataram os 5.500 oficiais poloneses. Ora, naquela ocasião, quando os alemães descobriram isso, chamaram médicos e juristas de países neutros para fazer uma perícia no local. Essa é a rodada final, o seu tempo já esgotou, você tinha que aproveitar para dar um recadinho final sobre o que você acredita, o que você quer, mas... E quanto a esse mito do Holocausto, por exemplo, lá em Birkenau, disseram que havia uma valeta com 6 metros de profundidade onde eram queimados os cadáveres de judeus. Bom, ora, está provado que o lençol de água lá só tem de 45 a 60 centímetros de profundidade abaixo do solo, porque aquilo está construído num pântano. Então, nesse mito do Holocausto, há uma série de falsidades. Eu só vou tentar reduzir o que ele falou durante o programa. Basicamente, o Anésio não acredita, ele não se considera antissemita, mas ele não, na verdade, ele não acredita que houve todo o massacre contra os judeus. Ele acha que, na verdade, tudo isso foi balela, mentira, fabricada pela história. E outra coisa que ele é absolutamente contrário aos comunistas, e ele acha que o movimento nazista está se fortalecendo aqui, pelo menos na opinião dele, para se contrapor aos movimentos. Nós não somos nazistas, nosso grupo não é nazista. Certo. Arnaldo Pontinha, rapidamente, por favor, e tente resumir o que você falou aqui de mais importante. Eu acho que talvez uma mensagem. Nós estamos no ano eleitoral e, fundamentalmente, seria importante que se votassem programas de partidos numa democracia e que tentasse, né, pelo menos nesse momento, não se iludir com palavras mágicas da solução da miséria, as cidades limpas, né? No caso do Mussolini, por exemplo, quando ele toma o poder, Roma é uma cidade higiênica, os trens chegavam nos horários e a população começou a aplaudir esse tipo de coisa. Então, eu acredito que nós não devemos nos iludir, né, com o personalismo. Quer dizer, a televisão vai trabalhar com marketing e tomar um pouco de cuidado através dessas figuras que vão aparecer. Eu acho que o grande combate é o voto e o programa do partido na luta pela democracia no Brasil. Armando Zanini Júnior. E falar muito em totalitarismo, eu quero dizer, nós somos o único partido no Brasil que luta para construir uma democracia nacional. E só vai acabar essa transição democrática havendo oposição. Nós somos a única oposição. Segundo, eu quero fazer um apelo aos verdadeiros socialistas, que alguns existem realmente iludidos, e verdadeiros nacionalistas, que estão no PT, no PDT, no PS, no Partido Socialista Brasileiro e até alguns do Partido Comunista. Esses verdadeiros socialistas que venham para o nosso partido, nós vamos enfrentar a reação, vamos construir uma democracia nacional e uma sociedade socialista baseada no altruísmo aqui no Brasil. Só uma explicação, Zanini, para as pessoas que não ouviram você no começo, por que é que você usa esse símbolo da insígnia do Hitler aí? Bom, isso aqui é também a Cruz de Malta, que quando nós vemos a Batalha de Guararapes, as nossas lutas brasileiras, o único símbolo que aparece é a Cruz de Malta, que é o símbolo da coroa portuguesa. Então isso é também um símbolo das lutas nativistas de libertação nacional, e nosso movimento surgiu na Batalha de Guararapes. Nós somos os herdeiros dos que lutaram pela construção do Brasil e vamos construir aqui uma civilização brasileira. Beno, nós temos muito menos tempo que os outros falaram mais. Não, eu já fui advertido várias vezes, Fala, que eu não falo nada. Meu Deus do céu, nós vamos fazer um programa sobre o complexo de perseguição. Judaico, dá um programão. Fala, Beno. Não, eu vou falar o seguinte. No dia 16 de abril, comemorou-se o centenário... Olha, nós temos 30 segundos para acabar o centenário de nascimento do Carlitos. Ninguém fez programa. Como não? Todos... Sobre o centenário dele. A não ser aqueles filmes... Todas as televisões deram espaço para isso mesmo. Ele fez um grande filme, O Ditador. Ele não tem televisão. Que o Zanini não viu. Eu não vi. É uma pena. Acabou o tempo. E hoje, terminando, o programa foi excelente.
foi excelente num sentido. Só eu vou morrer louca aqui com o tempo. O programa mostrou, primeiro, que eu pessoalmente não estou assustado com esses movimentos aqui. Acho que a gente deve estar alerta, acho que a gente deve zelar pela democracia e impedir que em momentos de crise, demagogos desse tipo possam arrastar jovens ou outros. Eu tenho que dar uma frase, eu acho que está bem colocado. Com licença, silêncio, por gentileza, aqui à direita. Rodolfo Condes tem uma frase. Bom, esse centenário do Hitler permite que a gente faça algumas reflexões, mas a principal delas é a seguinte: a democracia a gente não conquista sem luta e não preserva sem luta. E democracia significa espaço para controvérsia. Sempre que a gente quer homogeneizar as coisas e construir uma sociedade em que todos rezem pela mesma cartilha, nós estamos abandonando a democracia. Você não teme esse tipo de movimento, então? Não, não temo. Bom, nós vamos encerrando por aqui. Eu queria agradecer a participação de todos vocês. E para você que está em casa também, boa noite. Esse tema deverá ser analisado ainda aqui pela Rede Bandeirantes, no programa do Ney Gonçalves Dias, ainda esta semana. Então, amanhã, especificamente, se você quiser continuar ouvindo o que eles têm para dizer, é só ligar na Rede Bandeirantes. Boa noite para você que está em casa também. Com explosão de violência, ao ser contestado, não sabia que foram a Inglaterra e a França que declararam guerra à Alemanha, e realmente achava que os alemães queimaram pessoas vivas. Não sei quais motivos levaram o prefeito Paulo Maluf a nomeá-lo secretário da Cultura de São Paulo. Paul Pontier ignora que os presidentes norte-americanos, muito antes de Hitler, usavam desenfreadamente o rádio e o cinema, tanto nas campanhas eleitorais como após a tomada do poder, para promovê-los. Um deles, o que foi recordista naquela época, foi Theodore Roosevelt. Lembro também suas ofensas contra Getúlio Vargas, com as quais não concordo. E sua estranha citação que é preciso ter cuidado por serem perigosas as pessoas que gostam de crianças, de animais e flores. Ele leciona na maior faculdade do país. Silvia Popovic deixou de citar que o senhor Zanini é oficial da Marinha Mercante e que o senhor Anésio Lara é meio-irmão do senador Eduardo Suplicy, do PT. A revisão editora é a boa e grande oportunidade para os brasileiros tomarem conhecimento de fatos históricos que foram e continuam sendo escamoteados pelas agências de notícias e pela mídia em geral. Não nos consideramos os donos da verdade e estamos sempre de portas abertas para discutir eventual erro ou falha em qualquer das nossas publicações, para posterior correção, fato que ainda não foi necessário nesses quase 10 anos. Por não poderem contestar o que escrevemos, preferem uma via mais simplista, acusando-me com o poder de sua imprensa, de nazista, neonazista, racista, antissemita, etc, etc. Aguentei passivamente durante quase 10 anos esse tipo de ataques, achando que cansariam. Enganei-me completamente. Eles estão cada dia mais agressivos. E no mês de maio passado, uma revista de circulação nacional, a Manchete, a revista é do dia 17 de maio de 97, fez uma reportagem de 5 páginas, onde procura inimizar-me com mais de 100 milhões de brasileiros, representados por negros, nordestinos, judeus, comunistas, ecologistas, narcotraficantes, homossexuais e, vejam só, até os fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus. A revista informa que eu estaria pregando o fuzilamento imediato de toda essa gente. Felizmente temos leis contra ofensas desse tipo e já as estamos acionando. Importante fonte de informações revisionistas é o Boletim EP, Esclarecimento ao País, para o qual às vezes escrevo artigos em troca de publicidade. Um abraço a todos.